Amém. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Queridos, queremos agradecer a Deus por tudo quanto Ele já tem feito. Daqui a alguns minutos nós teremos a oportunidade de ver os nossos irmãos, os novos convertidos, descerem as águas para testificarem aquilo que já ocorreu no coração. A temática é uma temática muito rica. É muito difícil você conseguir exaurir um tema tão profundo como esse nesses 3 dias. A dificuldade não só minha, mas acredito também que do pastor que pregou ontem e anteontem, e do nosso amigo irmão Antônio, que irá ministrar a palavra hoje. Mas vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos nossos irmãos em Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Interessante que tem alguém aqui na igreja que gosta muito desse versículo, né? Sempre que ele vem nos púlpitos, ou da sede, ou das congregações, seja aqui de Petrolina ou de fora, ele já inicia a saudação, né? E os irmãos sabem quem é que faz isso, né? 1 hora? Tá bom. É isso aí. Ele nos sauda assim, né? Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Sabe quem é, Ricardo, que faz isso, né? O pastor Cícero. Esse texto, Paulo, ele vai fazer uma analogia com uma determinada situação que o apóstolo conhecia bem, mesmo porque Paulo, ele tinha a cidadania sanguínea de Israel e a cidadania adquirida de Roma. E dentro da visão de Paulo, ele conseguiu nesse texto, nesses 3 versículos, do 14 ao 17, ele conseguiu mesclar 2 visões, tanto a visão do ponto de vista dele como judeu, como a visão dele também de conhecer a visão romana sobre esse assunto. E o interessante, eu gosto da linguagem de Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida atualizada, e a King James atualizada, porque a King James vai dizer graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. A de Almeida vai dizer graças a Deus, que nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Essas versões, elas dão um sentido para a palavra de Paulo. Paulo, ele fala de uma condução, de um desfile, de um cortejo. A palavra, apesar dessa palavra cortejo parecer muito, alguém diz cortejo, mas existe cortejo nupcial, cortejo fúnebre, cortejo de vitória, que é o da igreja, né, junto com o nupcial, cortejo de vitória. Paulo, ele vai juntar um texto de Davi no Salmo 68, se você puder, depois em casa, ler o texto, Salmo 68, e ele vai falar sobre a condução, ele pega a visão de Davi sobre a condução da vitória. Naquela época, quando Davi ele conquistava territórios, ele tinha o hábito de entrar nas terras dominadas em desfile para receber as honras do conquistador. E o salmista vai apresentar o próprio Davi, Deus, como o conquistador. O Salmo 68, já que a gente vai ter tanto tempo, vamos para lá. Depois a gente volta para o texto. Salmo 68, Salmo de Davi, versículo 18. E este versículo do Salmo 68 é o mesmo versículo que o próprio apóstolo Paulo, ele vai pegar também para expressar a vitória de Jesus na cruz do Calvário, em Efésios 4 e 8. Ele vai dizer assim, no versículo 18: Tu subistes ao alto e levantastes ou levastes cativo o cativeiro, recebestes dons para dar aos homens, para que até os rebeldes recebam, para que o Senhor, Deus, habite entre eles. Vou ler mais uma vez, irmãos.
tu subistes ao alto, levastes cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Paulo, ele vai citar esse texto também em Efésios 4 e 8, porque Paulo, ele vai falar da visão do triunfo. Ele vai falar de alguém que está retornando para a sua terra para receber as honras finais de um triunfo. Por isso que no versículo 14 de 2 Coríntios, que é a temática do aniversário, ele vai dizer: graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo por meio de Cristo. Paulo vai falar de um cortejo, de um desfile, de alguém que é conduzido por Cristo numa trajetória de triunfo. Paulo, ele vai falar sobre um ritual romano chamado desfile do triunfo, que apenas o Senado romano dava aos generais que vencessem uma batalha, mas não qualquer batalha, pastor. Uma batalha que, do ponto de vista humano, seria uma batalha invencível para os homens. E só o general que conseguisse vencer esse tipo de batalha é que receberia a homenagem do desfile do triunfo. O general, ele ia para a batalha. Preste atenção. E era mais ou menos assim. O historiador Orlando Boyer, Pequena Enciclopédia Cristã, 1982, ele conta, ele narra bem isso. Ele diz que a cidade de Roma se preparava e na frente vinha um senado declarando que alguém ou o general tinha vencido a batalha. Depois do general vinha carros conduzindo os despojos de guerra. Primeiro vinha o senado, depois vinha os carros conduzindo os despojos de guerra. E o pastor estava fazendo a analogia aqui de Cristo preenchendo o espaço vazio. E o interessante é que eu estava pensando, analisando isso, quando Paulo, ele tem essa visão do triunfo de Cristo e da igreja sendo conduzida por Jesus como general que venceu a batalha e nos conduz em vitória. Só que ainda não chegamos em Jerusalém, mas estamos sendo conduzidos em triunfo. Só que tem um detalhe: a vitória não começa lá, a vitória começou na cruz do Calvário. Jesus vai na frente, mas a igreja vem no rastro de Jesus. Só que Paulo, ele tem a visão dos despojos. E eu estava pensando ontem à noite, depois que saí do culto, que o despojo é aquilo que você retira do adversário, do inimigo. Porque despojar significa desnudar, tirar tudo dele. Um dos objetivos era mostrar que a riqueza que estava sendo trazida, estava sendo retirada do inimigo. O general despojou o inimigo. E um certo dia, Jesus, lá no deserto, quando foi tentado, o diabo fez uma proposta para Jesus. O diabo chega para Jesus e disse assim: leva ele para o pináculo do templo e mostra para Jesus todos os reinos da terra. E o diabo diz assim a Jesus: olha, se tu se prostrares aos meus pés, eu te darei tudo isto. E de certa forma o diabo não estava mentindo, apesar dele ser mentiroso. Porque até a cruz do Calvário, ele tinha domínio sobre os homens. Até a cruz do Calvário, os homens eram os despojos de Satanás, a riqueza do diabo. Jesus olha para ele e diz assim, ele ainda vai citar texto para falar com Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: não, diabo. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu acho que Jesus pensou e disse: por enquanto, é desse jeito que você está dizendo, tudo isso aí é teu por enquanto. Agora tem uma coisa, Satanás, na cruz do Calvário, te prepara, porque daqui a algumas semanas lá na cruz a gente se encontra.
Lá na cruz a gente se encontra, Satanás, e lá eu vou arrancar de você tudo. Aí Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Oh, glória ao nome de Jesus. Paulo vai dizer que lá na cruz do Calvário, ele despojou os principados e as potestades. Lá na cruz do Calvário, ele arrancou o brinco de Satanás, ele arrancou o relógio de Satanás, ele arrancou a joia. Quem era evangelista? Era você, Ricardo, era eu. E nos colocou na frente para mostrar que nós somos o troféu do sacrifício dele na cruz do Calvário. Antigamente o diabo fazia o que queria com você, meu filho, porque você era a riqueza dele. Mas lá na cruz do Calvário vem Jesus. Jesus vai lá e diz: devolve que é meu. Louvado, levanta a tua mão, meu filho. Dá uma glória ao nome de Jesus. Vem o despojo de guerra. Depois do despojo de guerra vem trombetas tocando. Vem alguém com trombeta e vem um coral anunciando. Depois vem os príncipes e o general do exército inimigo nu, amarrado e preso. Aí Paulo vai lá dizer em Colossenses que ele despojou as potestades e expôs publicamente para todo mundo olhar hoje que Satanás é um miserável, mas a igreja é vitoriosa. Jesus, se tu se prostrares eu te dou outro dia. Jesus, pai, tu não tem nada. Irmão, Satanás é um miserável. Nem sorteado no programa Em Minha Casa Minha Vida ele foi. Não tem nem a chave da casa dele. Está na mão de Jesus. Agora ele vai entrar, porque a Bíblia diz que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. A chave está na mão de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Meu filho, presta atenção. A igreja caminha nesta terra triunfante. Jesus na frente e a igreja atrás. Vamos ler Bíblia, irmão. Em nome de Jesus, Colossenses capítulo 2. Oh, glória ao nome de Jesus. Versículo 14 diz assim, Colossenses 2. Somos conduzidos em triunfo. A Bíblia vai dizer assim: havendo riscado a cédula que era contrário a nós, as suas ordenanças, na qual de alguma maneira nos era contrária, ele tirou no meio de nós e cravou-a na cruz. Despojou, olha o versículo 15, despojou. Despojar é tirar tudo. A Bíblia diz assim: despojou os principados e potestades. Depois da cruz do Calvário, Satanás ficou liso, pobre, miserável. Jesus lá na cruz do Calvário, irmão, ali ó, pregado e arrancando aqui, ó, tudo é meu, dá, devolve, 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 Satanás, foi até hoje, mas a partir da cruz, viramos riqueza de Jesus, irmão, troféu de Jesus na cruz do Calvário, troféu, o diabo fica doido porque não pode tocar na gente. Aí a Bíblia vai dizer assim: e deles, aliás, deixa eu ler antes, e os expôs publicamente para todo mundo ver que é um derrotado. E deles triunfou. O mesmo texto lá do versículo 14 de 2 Coríntios, deles triunfou em si mesmo. Por isso que Paulo vai dizer assim: graças a Deus. Por quê? Porque quem deu a vitória não fui eu. Quem venceu pela força não fui eu. Ele vai dizer triunfo em si mesmo. Aí Paulo vai dizer no versículo 14, que é o tema, graças a Deus. A igreja anda em vitória, anda, mas graças a Deus. A igreja vai para o céu, mas graças a Deus. A igreja é campeã, mas graças a Deus. A vitória é nossa, mas graças a Deus. A igreja é feliz, mas graças a Deus. A igreja tem graça. Graças a Deus. Não porque eu canto, é não. É porque eu prego, é não. É porque eu evangelizo, é não. Graças a Deus. Não, evangelista é porque... Não, é graças a Deus. Aí ele vai dizer, triunfou em si mesmo. Só que eu vou explicar aqui, já que me deram um tempo, irmão. Então te segura aí, me deram. Eu ia ser bem rápido aqui.
Já estava sintetizando e ia dizer aos irmãos que fosse na terça lá no José e Maria. Quem não é de congregação, viu? Pelo amor de Deus. Quem não é de congregação, pastor. Em nome de Jesus. Só que vai dizer assim, havendo riscado a cédula que era contra nós. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Naquela época, quando as pessoas adquiriam dívidas, além das suas possibilidades de pagar, não tinha SPC e Serasa, como tem hoje. Ninguém é preso por dívida, a não ser no caso de inadimplência de pensão alimentícia e o chamado depositário infiel, na lei brasileira. Mas ninguém é preso por dívida, por isso que nesse país é uma loucura, né? A consulta do SPC e Serasa estoura. Se o cara for botar o CPF de certos indivíduos, pipoca o computador. Mas naquela época, quando você devia, e algumas pessoas que não lêem a Bíblia, eu falo de ímpios, eles não compreendem a sistemática de Deus. E às vezes acham injusto a forma que Deus determinava para isso, mas não era. A forma que Deus determinava era uma das mais justas. Só que naquela época, quando alguém tinha uma dívida, e ele não conseguia pagar, e nem solver a dívida por um parente resgatador, ou não ter filhos, ou não condição de pagar a dívida com mão de obra, ele ia para a cadeia. E na porta da cadeia ou da prisão, era colocado a dívida dele cravada. Dívida, devedor. E ele só sairia de lá se pagasse a dívida. E a grande questão que no mundo espiritual, antes da cruz do Calvário, nós tínhamos uma dívida impagável. Porque só existia uma forma de pagar essa dívida. Era a morte por alguém que não tivesse pecado. E todos tinham pecado. Todos estavam debaixo do pecado. Só alguém que não tivesse pecado, que não tivesse falhado, era capaz de pagar esta dívida. E até aquele momento não tinha aparecido. É por isso que os anjos, eles fazem um coro celestial lá em Jerusalém para avisar o nascimento de Jesus. Quando ele diz assim, paz na terra aos homens de bem, porque sai avisando que hoje nasceu Jesus, o Salvador. Como se ele disser, avisa quem tem dívida aí, que Jesus está se preparando para tomar a nota promissória da mão do diabo. Porque a nota promissória da minha dívida, a tua, estava na mão do diabo, e o diabo cobrando, porque sabia que eu não tinha condições de pagar. Aí a Bíblia diz que, olha o versículo que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer no versículo 14, que havendo riscado a cédula que era contra nós, a nota promissória, Jesus fez o seguinte, pastor. Jesus vai lá na porta de Alisson, preso, miserável, não tinha condições de pagar. Ele olhou lá, tirou a minha dívida. Foi lá na tua porta, tirou a tua dívida. Saiu juntando as notas promissórias, foi até a cruz do Calvário e cravou na cruz do Calvário e disse, eu pago, pago, pago. Oh, glória ao nome de Jesus. Só quem tem a dívida paga. Levanta a mão, meu filho, nesta manhã e recebe graça. Aí Paulo vai dizer assim, ele cravou, vou te explicar. Jesus disse 7 frases na cruz do Calvário. Mas a 6ª frase de Jesus, ela é muito forte. Se cumpre o texto de Paulo. Jesus está lá na cruz do Calvário e todo mundo lá esperando. Daqui a pouco Jesus aí olha e diz assim, Pai, abre-se o céu. Tetelestai. Os cabos olharam e disseram assim, como assim tetelestai? E ele está devendo o quê para estar dizendo tetelestai? Porque o que é tetelestai? Tetelestai é, foi pago e pago para sempre. Tetelestai era um carimbo que era colocado. Quando pagava a dívida, aí o cara ia lá e colocava um carimbo, um selo, no anel e colocava tetelestai. Aí o cara saía da prisão, pegava a nota promissória. Aí quando ele ia comprar, alguém dizia assim, mas tu não foi preso? Ele disse... Aí o cabo ali, tetelestai. Aí então posso te vender. Aí Jesus na cruz do Calvário diz assim, tetelestai. Alguém pode pensar, mas como assim? O cabo está morrendo. E qual é a dívida? Porque em cima da cruz era colocado o crime. Quando alguém olhava para a cruz da direita, via lá ladrão.
Na cruz da esquerda, via lá ladrão. Na cruz do meio, o cara olhava e dizia, Jesus, rei dos judeus. Aí Jesus pega a dívida. Inclusive na cruz, alguém disse assim para ele: Senhor, quando entrares no teu reino, ó Senhor, passei minha vida, olha para em cima, Jesus, ladrão, Jesus, passei minha vida todinha roubando, Jesus, foi desonesto, Jesus, está aqui em cima a dívida. Jesus olha para ele e diz: fica tranquilo, meu filho, isso aí não é nada não. Deixa eu te dizer uma coisa, está aí escrito ladrão, mas eu já trouxe ela para a minha cruz, meu filho. Os teus pecados estão aqui na minha cruz. Fica lá, presta atenção numa coisa, meu filho, não é amanhã não, não é semana que vem não, não é mês que vem não, presta atenção, hoje mesmo eu abro a porta do paraíso e tu entra comigo. Tetelestai. Tetelestai. Olha, preste atenção, o diabo é especialista em jogar o homem no chão. Mas todas as vezes, meu filho, que o diabo chega perto de você e começar a cobrar os teus pecados, você vai olhar para ele e vai dizer: diabo, tetelestai, tetelestai, foi pago. Oh, narachuricaia, couve a nobre anai. Oh, glória! Glória! A igreja caminha triunfante, porque está pago! Está pago! Está pago! Tenho que caminhar, meu filho, porque está pago. Aí levanta a cabeça, evangelista, eu pequei no meio do caminho. Levanta a cabeça, anda em triunfo, porque está pago. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória, glória. Esse é o som daqueles que andam em triunfo, daqueles que marcham em triunfo. Graças a Deus, pastor. Não tinha condições não, irmão. Eu não tinha condições de pagar a dívida. Jesus vai lá, diz: que é isso? Isso é meu, rapaz. Vem pra cá. A Bíblia diz, Paulo está dizendo assim, ó: cravou na cruz do Calvário. Está lá cravada. Manda o diabo lá arrancar, pastor. Se o diabo disser: vou lá subir na cruz e arrancar, arranca coisa nenhuma, está pago. Tem escrito lá: tetelestai, tetelestai. Agora tem uma coisa, e aqui é o mais bonito da história, porque depois de tetelestai, Jesus ele diz outra frase, Salmo 31, versículo 5. Todo judeu, quando ele ia dormir, ele se ajoelhava e dizia assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu, Senhor, redimistes a minha alma. E ia dormir, mas era a oração do sono, não era a oração da morte. Aí vem Jesus, irmão, olha para Deus e diz: tetelestai. Aí a terra já começa a tremer, porque a Bíblia diz, Paulo disse, que a natureza, ela clamava pela expectativa da revelação dos filhos de Deus. Até a terra gemia, até a natureza gemia, até o sol não brilhava o suficiente. Por isso que Paulo diz: a natureza gemia pela expectativa da revelação dos filhos de Deus. Aí Jesus vai lá na cruz do Calvário. Jesus olha e diz: tetelestai, está pago. Aí a terra já começa a tremer. Eita, chegou, os filhos vão ser revelados. Aí o sol já começa a querer aquele negócio. A terra todinha começou a se revelar, porque ela começou a compreender que o sangue que estava caindo naquela tarde não era sangue de bode, não era sangue de ovelha, não era sangue de boi, era sangue do Cordeiro Santo de Deus. Cada gota que caía, a terra tremia. Vai aparecer os filhos de Deus. Aí só que Jesus olha e diz assim: Pai, tetelestai,
Agora tem uma coisa. Porque o grande detalhe era pagar a nota promissória. Só que se o cara morresse, estava perdido. Porque toda alma que pecar esta, morrerá. Para ele pagar a dívida, ele tinha que morrer e ressuscitar. Aí ele diz assim, o diabo entendeu, irmão, porque o diabo não é doido. Se faz de doido, mas não é. Jesus disse, tetelestai. Só que Jesus disse assim, pai, não vou morrer não, pai. Aliás, até vou morrer, mas é só um sono. Nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Algum judeu ia dizer assim, né, pastor? Algum judeu ia dizer assim, o cabo vai dormir. Os romanos ali tudo doido, sem entender nada. Algum judeu chega e ele vai dormir. Aí Jesus vai, irmão. Oh, coisa linda. A Bíblia diz que Maria Madalena era uma das mulheres que estava na cruz. Ela, junto com José de Arimateia e com Nicodemos, foram embalsamar o corpo de Jesus. Ela, não satisfeita, 3 dias depois, pegou os vasos com outras mulheres e foi lá no túmulo dar uma segunda mão no corpo de Jesus, irmão. Mas ela não prestou atenção quando Jesus disse assim, nas tuas mãos, pai, eu entrego o meu espírito. Só que a Bíblia diz que quando ela chega lá, a pedra está removida. Tem um homem lá de costa, próximo ao jardim, posto umas flores. Aí ela olha para ele e diz assim, olha, me diz aonde foi que tu escondeu o corpo do meu mestre. Jesus nem olhou para ela e disse assim, Maria! A voz de Jesus entrou no coração dela. Ela lembrou lá no templo de Jerusalém, quando Jesus estava lá escrevendo, e a Bíblia diz que os homens estavam lá, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Jesus levantou e disse, não tem problema. O que é que diz a lei? A lei manda jogar pedra? Manda. Só que a lei diz que a pedra tem que ser jogada pelas testemunhas, e do mais velho ao mais novo. Então quem nunca pecou, joga a primeira pedra. Jesus começou ali, irmão, a escrever. Só que a Bíblia diz que eles começaram a jogar a pedra. E eu estava dizendo a Ricardo sexta-feira que mais lá na frente a Bíblia vai revelar que os primeiros a se retirar não são os mais velhos, não são os do meio, não são os mais novos, são os demônios. Porque a Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Quando Jesus disse assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Os demônios começaram a juntar a mala e já perceberam como ia funcionar o negócio. Saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro, saiu o quarto, saiu o quinto, saiu o sétimo. Jesus levantou e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, ninguém me acusou. Jesus disse, eu te perdoo, vai em paz. Não peque mais. Oh, glória. Aí por isso que ela escuta, Raboni, mestre. Jesus disse, calma, minha filha, vai lá e avisa Pedro que o túmulo está vazio. Avisa eles que me encontrem lá na Galileia, que lá a gente conversa. Está pago. Você pode dizer para quem está do teu lado, está pago. Está pago. Está pago, meu filho. Está pago. Está pago, minha filha. Está pago. Está pago. Está pago. Mas eu pequei essa semana, está pago. Eu pequei semana passada, está pago. Eu falhei o ano passado, está pago. Está pago. Tetelestai. Está pago e pago para sempre. E o melhor, a nota promissória não está no meu bolso não, está na cruz. Se o diabo quiser resgatar ela, vá lá se entender com Jesus. Vá lá, arranca ela da cruz. Mas você pecou. Tudo bem, vá lá na cruz e arranca, porque Paulo disse que está lá na cruz. Vá lá. Vá lá na cruz arrancar. Vai nada, irmão. Tenha medo da cruz. Deus é bom, pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o costejo vai entrando, irmão. Está lá o despojo de guerra, o ouro. Está lá a Alisson. Está lá o pastor Francisco. Está o pastor. Está Nascimento. Está todo irmão lá. O tesouro de Jesus. Jesus tirou tudo do diabo. Aí depois vem alguém tocando trombeta. Depois vem os príncipes e o general inimigo amarrado, preso. O diabo. Jesus já anunciando que um dia ele vai entrar, porque quando abrir o Geena, ele vai ter que entrar. Não adianta se segurar feito um gato se agarrando, porque ele vai entrar de todo jeito. Sabe por quê? Porque a vitória é tua, meu filho. A vitória é tua, meu filho. A vitória é tua. A vitória é tua. Amém. Depois vinha um boi branco, um bezerro branco. E Paulo não é besta, Paulo tinha essas coisas. O capítulo 6 de Efésios, versículo 10 até o 18, Paulo faz a comparação. Tem tempo, viu, irmão? 10 e 20 ali?
10, 20? Então vamos lá. Vai me dizendo aí que a gente fala. Capítulo 6 de Efésios, Paulo, interessante. Só para a gente quebrar um pouco aqui, depois eu trago os irmãos para o contexto. Veja como Paulo era. Paulo foi preso. Paulo rejeitou uma absolvição em Jerusalém para ir para Roma. Paulo tinha umas loucuras que a gente não entendia. Porque era só ele dizer que estava tudo certo, mas ele apela para Roma. Ele diz para o rei Agripa, eu apelo para César. Mas para que apelar o rei? Mas só que a mente de Paulo estava justamente em fazer. Paulo viu que já tinha ganho aquilo tudinho, ele disse, agora eu vou para lá. Viajar de graça, passagem pá, vai. Paulo tinha dessas coisas, irmão. Se você perceber Paulo, é uma coisa interessante no apóstolo. Porque a Bíblia diz que o cabo leva peia dentro de um cárcere. Aí no outro dia, o cara chega para ele e diz assim, tá solto. Ele disse, não é assim não, pai. Sou cidadão romano. Se eu fosse Silas, eu ia dizer, rapaz, por que tu não disse isso antes da gente levar a peia? Porque se tu tivesse dito isso antes, lá na praça pública, antes da peia, não tinham nem tocado na gente. Mas Paulo fica calado, porque Paulo tinha tido uma visão de um soldado na Macedônia. Então ele sabia que ele tinha que pregar dentro do cárcere. Aí por isso que aquela palavra do capítulo 9 de Atos, Jesus chega para Ananias e diz, olha, tem um cabo lá na rua direita, que o nome dele é... Mas Senhor, ele perseguiu, ele matou, ele fez. Calma, rapaz, eu vou mostrar a ele o quanto é valioso sofrer pelo meu nome. O quanto é bom apanhar por Jesus. Que o cara leva, irmão, depois ele vai dizer que são 5 quarentenas menos uma. É porque é o seguinte, pela lei de judeus só podia dar 40. Depois de 40, por questões de direitos humanos, não podia dar a 41ª. Aí os cabas, parece que tinha sangue brasileiro, deram um jeitinho. O que é que eles faziam? Davam 39, quando dava 39 eles paravam. Zerava a conta aí, 39 de novo. Não cheguei em 40, 39 não é 40. Né? Então 39, e Paulo levou 5 Só que Paulo vai lá. E o interessante é isso, preste atenção numa coisa. Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele tinha esse negócio. Ele está acorrentado e ele diz isso em Filipenses. Na perna, com um soldado. Ficava um soldado lá, na porta da casa alugada pelo governo e Paulo lá dentro. Paulo não tinha muito o que fazer, aí ele ia orar, escrever, jejuar. Coisa de crente, né? Ler, jejuar, orar, buscar. Porque crente faz isso, né? Amém, irmão? Aí Paulo olhou para o soldado e começou a escrever. Foi ali que ele fez aquele texto da armadura de Deus. Foi ali que ele escreveu. Para você ver como é que Paulo ele tinha esses detalhes. Sabe o que é que eu acho interessante nesse texto? É porque quando você vai ler o contexto, principalmente de Filipenses, os caras colocavam um soldado, só que o soldado ia para lá, Paulo não tinha o que fazer, ficava evangelizando o cara. Falando de Jesus. Só que o cara quando voltava dando a paz do Senhor, sendo crente, aquele negócio. Aí o governo disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escala, porque o cara fica lá 2 semanas e volta crente. Aí fizeram uma escala. Começaram a botar um soldado por dia. Só que lá em Filipenses, Paulo vai dizer assim, quando Paulo vai dar as saudações finais, irmão, isso é um negócio tremendo. Todo soldado, era 2 semanas, quando reduziram para um dia, os cabas mesmo assim voltavam crente. Ao ponto de Paulo escrever assim, Paulo dizer, saudai a fulano, saudai a Beltrano, saudai a Ciclano, sim, mas não esqueça de saudar a guarda de César, meus irmãos, no Senhor. Era soldado indo tomar conta de Paulo e voltando dando glória a Deus, dando aleluia. Que foi que houve, rapaz? Paulo pregou, eu me converti. Reduz a escala, mas ninguém segura o poder da palavra. Ninguém segura. Peso estava Paulo, mas a palavra estava solta. A palavra estava solta. Abriu uma igreja dentro da casa de César. Culto da casa de César. Paulo preso, irmão. E ó, só para a gente voltar ao texto, que eu achei interessante dizer isso. Aí alguém ficou sabendo que a guarda pretoriana estava se convertendo. E todas as vezes que mais crente se convertia, mais peia Paulo levava. Aí alguém teve uma ideia, lá na igreja de Filipenses 2:15, alguém teve uma ideia. Qual foi a ideia? A ideia é evangelizar, ganhar almas para Paulo apanhar mais. Por isso que Paulo vai dizer assim, uns pregam por ciúmes e por porfias, disputas, outros de boa mente. Alguém chegou e disse, Paulo, estão pregando lá. Bom, mas tu sabe qual é o motivo? Não, porque quanto mais se converte, mais peia tu leva aqui. Paulo disse, não tem problema. Uns pregam por ciúmes e por porfia, outros de boa mente, mas o que importa é que o nome dele seja glorificado.
porque eu trago em mim. Aí ele vai dizer mais lá na frente, porque eu trago em mim. Está vendo aqui essas pancadas? Está vendo aqui? Eu trago em mim as marcas de Cristo. Aí ele disse, mas escreva aí, mas para você levar a carta de volta, porque tem uma coisa, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nessa carne mutilada, vivo na fé do Filho de Deus. Mas bota uma vírgula assim, que morreu, mas que ressuscitou. Glória ao nome de Jesus. Aí a gente vê crente hoje, pastor, que se alguém olhar feio para ele, quer deixar Jesus. Vou mais para a igreja não vou mais cantar. O que foi, irmão? Fulano olhou feio para mim, Beltrana não sei o que, o pastor não me deu um abraço, fulano não sei o que. Um dia desse, irmão, não vou mais, porque foi porque o irmão, quando olha para mim, parece que não me vê. Eu digo, como foi esse negócio, irmão? Porque a irmã me viu, vi, mas pô, eu não me faço isso não, meu filho. Quem morreu não foi Alisson, não foi Jesus. A cruz do Calvário estava nas costas dele, não foi na minha não. A tua dívida estava lá cravada na cruz, não foi na minha vida não. Aí o caba vai dizer, Paulo, se tiver peso, seu pai pode bater, rapaz. Qual é o problema? Estão se convertendo porque eu apanho, é até a morte, rapaz. Mas tem uma coisa, no céu eu não chego sozinho. Chega eu, chega fulano, chega Beltrano, porque a marcha da igreja é marcha de vitória. Alguém vai me dando tempo aí, já está pronto lá? Não? Que mandaram, né? Então vamos lá, então vamos falar de Bíblia. Depois disso tinha o bezerro branco, trombetas anunciando o bezerro branco, para lembrar. Lógico que dentro do ponto de vista dos rituais romanos, tinha uma visão, mas Paulo ele conseguiu mudar o foco. Paulo ele conseguiu compreender que esse bezerro representava o sacrifício de Jesus. Mas por que branco? Porque fala de um sacrifício puro, de um sacrifício de alguém santo, de alguém que tinha condições de pagar a dívida porque não tinha pecado, de alguém que é plenamente capaz de cumprir as ordenanças de Deus porque é puro. Depois, escute isso, depois vinha os flautistas, músicas mais suaves. Os flautistas vinham anunciando que agora vinha os escravos, aqueles que foram tornados escravos, porque os generais e os príncipes estavam na frente, mas eles seriam expostos publicamente para depois serem mortos. Os escravos não, os escravos viriam agora para se tornarem servos do império que venceu. Por isso que Paulo ele fala em Romanos 6:23, que agora, pois, libertos do pecado, tornaste servos de Jesus. A palavra servo é escravo. Evangelista, eu continuo escravo? Continua. A diferença é que antigamente você era escravo do diabo. A diferença é que você era escravo do pecado. E agora eu fui liberto. Só que quando eu fui liberto, a escolha é minha. Se eu volto para meu antigo Senhor, ou se eu agora vou seguir aquele que me libertou. Só que ele vai dizer assim, agora pois, libertos do pecado, tornar-se servos de Cristo. A partir do momento que você torna servo de Cristo, ele vai dizer, tenha o vosso fruto para a santificação. Porque quando eu estava com o diabo, eu era podre. Agora em Jesus, eu ainda sou escravo, sou, irmão. Mas eu sou um escravo de livre e espontânea vontade. Eu sou servo. Por que eu estou fazendo ênfase nisso, irmão? Porque alguém vai dizer, mas eu sou filho. Calma, irmão. A palavra escravo no texto significa servo. E um filho é servo. Só porque tem muitos filhos, pastores, tem muitos filhos que têm vontade própria. Que papai diz assim, faz assim, mas eu não concordo. De vez em quando eu encontro crente que às vezes dá vontade de eu perguntar a ele, irmão, mas a Bíblia está dizendo assim, assim, assim. Ah, eu não concordo. Eu digo, então mostra aí o texto, irmão. Onde é que está na tua Bíblia aí? Evangelista Alisson, capítulo 80, versículo 70. Onde é que está escrito? Porque é um tal de eu acho, um tal de eu penso. Eu gosto de dizer que no inferno vai ter a parte... Alguém chegar no inferno e dizer assim, está aqui por quê? Não sei, eu não via nada demais. Mas o que é que não? Porque eu achava que eu não achava, eu acho. No inferno. Não, mas porque os tempos mudaram. Eu gosto de dizer uma coisa. Escute isso, obreiros, com muita propriedade. A igreja de Cristo,
ela não precisa se modernizar. Porque só se moderniza quem é antigo. E só é antigo quem sofre as intempéries do tempo. A igreja não precisa se modernizar, porque Deus não é antigo. Deus é eterno. Deus é eterno. Deus é eterno. Deus é eterno. Aí atrás Deus é eterno. Deus é eterno. Deus é eterno. Quem é antigo tem que ficar moderno. Mas vamos modernar, porque se a gente não modernizar, a gente não ganha, a gente não segura, a gente não ganha coisa nenhuma, meu filho. A porta continua a mesma, o caminho ainda é estreito. Ele é eterno. O Senhor 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 é eterno. Mas evangelista, a gente vai ganhar mais. O Senhor é eterno. Evangelista, descobriu um jeito novo. O Senhor é eterno. 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 Escute nesta manhã. Abra o teu coração. Teu Deus é eterno. 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 Quem é eterno não precisa mudar não, irmão. Que modernizar, rapaz. Deus é eterno. Acabar com esse negócio, irmão. Deus é eterno. Deus continua o mesmo. Quer batizar, quer curar, quer salvar. Sabe qual é o problema? Porque o povo quer mudar. Não porque eu inventei um jeito novo. Eu quero saber do jeito de Deus, rapaz. Eu quero saber o que Jesus diz. Aí o cara quer andar triunfante fazendo do jeito dele. Vai não, é do jeito de Jesus. Porque é servo, é escravo. Tem que voltar lá como servo, como escravo. Tem que chegar lá como servo. Só chega no céu. Pode dizer para quem está dizendo, no céu só entra servo. Mais uma vez para quem está do teu lado, no céu só entra servo. Servo, 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 servo. Eu fui chamado para ser servo, Kleber. Eu fui chamado para seguir os passos de Jesus. Mas Jesus está indo para ali, eu vou. Mas o mundo está indo para ali, mas eu vou atrás de Jesus. Mas o mundo adotou um jeito, eu vou atrás de Jesus. Porque eu estou conduzido em triunfo. Eu sou conduzido em vitória. E só anda no cortejo do triunfo quem é servo. Só vai entrar em Jerusalém atrás de Jesus, servo. Só servo. O céu só tem lugar para servo, meu filho. Só os servos, 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 só os servos. Deixa eu falar uma coisa aqui, só para falar sobre o que é servir. A gente pensa que adorar a Deus é cantar, e não é. A gente pensa que adorar a Deus é louvar, e é um dos elementos da adoração. Mas a palavra adoração, proscrineu, significa prostrar-se, servir. Isso é adoração. A palavra adoração é essa. Proscrineu significa servir os interesses do Senhor, do qual eu sou servo. Se prostrar aos pés dele, se prostrar aos pés dele e servir a ele de bom coração e de bom grado. Servir por quê? Porque vou ganhar alguma coisa? Não, servir porque eu sou servo. E se ele disser, não vou dar nada, continuo servo. E se ele disser, estou doente, não vou curar. Está doente, mas não vou curar, mas sou servo. Está desempregado, não vou dar um emprego não tem problema, eu sou servo. E sei que tu é o Deus da providência. Com emprego ou sem emprego, tu vai abrir a porta para mim. Por quê? Porque eu sou servo. Porque eu sou servo. E só pode entrar no cortejo do triunfo quem é servo. Só pode entrar na cidade santa quem é servo. Quem é servo. Irmão, o escravo entrava amarrado, mas ele estava sorrindo porque agora ele ia ser servo. Ele tinha um novo senhor. Alguém que ia cuidar dele. Alguém que ia prover as necessidades dele. Depois que chegasse na cidade, dava um banho nele, colocava roupa nele, dava a cidadania dele. Você era escravo lá do inimigo, mas agora você é servo da cidade. Servo, servo,
Servo, irmão, eu vou dizer, eu estava aqui cansado. Disse, Cleber, eu estou mais quebrado do que arroz de terceira, mas só vim porque sou servo. Só vim para cá porque sou servo. Tem muita gente cheia de direito, de nariz empinado, querendo fazer. Eu não concordo, eu não acho, eu não penso segundo a minha forma de ser. Diga o capítulo e o versículo da tua Bíblia, porque na minha Bíblia diz: só entra servo. Servo, servo, levanta a mão, servo, levanta a mão, servo, servo, só tem o Senhor aqui nesta manhã, só tem o Senhor aqui nesta manhã, e o resto, servo, 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 servo. Sim, Senhor. Para onde eu vou, Senhor? Aqui, meu filho, aqui. Então eu vou, Jesus. Eu vou, Jesus. Mas, Senhor, eu estou com vontade, mas tu está mandando, eu vou, Jesus. Porque eu sou servo, Senhor. Só vou para onde tu for, Jesus. Só vou para onde tu for, Jesus. Não, mas é fulano, beltrano, cicrano. Que conversa, mas acabar com isso. Deixa eu falar uma coisa aqui para os obreiros. A nossa responsabilidade nesse século aumentou. Aumentou, irmãos, porque a gente está vivendo uma época onde a palavra está sendo deixada de lado. Mas nós somos servos. Servo. Um dia uma irmã me procurou e disse assim: evangelista, eu já vi o evangelista pregando muito. O evangelista gosta de mensagens avivadas. Não, irmão, nasci no fogo. Claro. Com dia 12 de outubro de 1992 eu fui batizado com o Espírito Santo. 12 de outubro, dia das crianças. Porque eu passei meses no ciclo de oração. Eu ia para o ciclo de oração segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu ficava pedindo: Jesus, me dá um presente, Jesus, me dá um presente. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, Jesus. Jesus, e eu acordava de madrugada e ia orar: Jesus, eu quero, Jesus, nada me dá. Mas eu continuo lá batendo, porque a Bíblia diz que é promessa do Pai. E quem promete e cumpre, é promessa. Então se é promessa, eu tinha que ficar lá: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, Jesus, eu quero. Dia 12 de outubro, Jesus disse: eu vou dar, mas não vou dar em qualquer data não. Vou dar no dia das crianças. E eu era uma criança, irmão. Orando, vou dar no dia das crianças, para marcar a sua vida e você nunca mais esquecer. Eu só lembro, irmão, de abrir o olho nos braços do pastor, do saudoso pastor Josezito. Era tanta línguas estranhas que alguém teve que me colocar nos braços do pastor Josezito, que o Senhor levou para a glória. Sabe por quê? Porque era servo. Continuo servo. Esse ano vou fazer 30 anos de evangelho. Em dezembro deste ano, 30 anos de evangelho. Mas eu aprendi falhando, errando, cheio de falha. Mas servo. Continua batizando com o Espírito Santo. Continua batizando. Aí depois dos escravos. Glória a Deus. Vai dar glória, irmão. É para dar glória mesmo. Porque daqui a pouco você vai entender. Depois dos escravos. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Depois dos escravos aparecia um cavalo, irmãos. Uma biga redonda com 4 cavalos. E um general em pé. E o general. E todo mundo gritando o nome do general. Por isso que Paulo vai dizer assim: que mesmo sendo Deus, mesmo ele sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Mas antes assumiu a forma de servo. Que o senhor falou da gravidez. Assumiu a forma de servo. Assumiu a forma de ser. Tanta gente querendo ser Senhor hoje. Tanta gente querendo ser pastor. Tanta gente querendo ser tanta coisa. Ele só queria ser servo. Ele só queria ser servo. Assumiu a forma de servo. Cruz do Calvário por mim, pecador. O Espírito de Deus. Assumiu a forma de servo. Tão grande, irmãos. O que é que Jesus tinha lá no céu?
Jesus lá no céu ele tinha querubins, serafins, arcanjos, anjos, seres angelicais. Quem está tocando aqui é o irmão. Mas lá no céu Jesus tinha coros angelicais. Aí Jesus vai virar servo, porque Jesus percebeu que o céu precisava de mais outros servos, que aquele coral sem você não tinha sentido. Para que coral no céu, anjo cantando e louvando sem a tua voz, Ricardo? Sem a minha voz. Assumiu a forma de servo. Servo, assim diz o Deus desta casa, assim diz o Senhor desta casa: chamei você para ser meu servo, meu servo, meu servo. Me tornei servo para que você fosse servo. Recebe aí, meu filho. Recebe a unção do Espírito sobre a tua vida. Fala em línguas em nome de Jesus. Seja, não precisa vir aqui na frente não, agora não. Mas seja batizado em nome de Jesus. Do general que venceu. Do general que venceu. Do general que anda em triunfo. Marcha em triunfo, caminha em triunfo. Paulo vai dizer que ele se fez servo e morreu morte de cruz. Servo com morte de cruz. Depois da cruz já vem Jesus do cavalo como general. Sabe o que acontecia no cortejo do triunfo? No cortejo do triunfo, quando o general vinha na biga, e é isso que Paulo fala em Coríntios 12:14, do cortejo do triunfo. Todo mundo, quando olhava para o general, dobrava-se os pés e se ajoelhava. Aí Paulo vai dizer: para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho no céu e na terra, e todos confessem que Ele é Senhor. Somos teus servos, Jesus. Oh, irmão, me perdoe. Tão difícil pregar a palavra, irmão. Às vezes a gente se sente, às vezes não, a gente se sente pequenininho. Até hoje, minha esposa sabe disso. Todas as vezes que eu sento ali antes de ministrar a palavra, eu fico gelado, tremendo. Meu coração, tem uma época que eu tinha que tomar remédio porque pega. A gente se sente tão pequeno. Aí hoje em dia a gente está vivendo a época do senhorio. Todo mundo quer ser senhor, todo mundo quer aparecer. E ele quis ser servo. Ele quis ser servo. Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Mas escute isso aí, porque Paulo vai dizer assim, e eu gosto da linguagem de King James, como ele diz assim: graças a Deus, graças a Deus. O mérito é de Deus, não é meu, é dele, nem é teu, é dele. Graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, por meio de Cristo Jesus. Jesus na frente, em triunfo. Depois do general, o sexto elemento do cortejo que Paulo fala, que era o general. E ele não é o sexto por acaso, mas é porque ele está falando de um novo tempo, o tempo da graça. Depois vinham os soldados, irmãos. Mas lá na frente nós somos a figura do despojo, que Jesus tomou da cruz do Calvário, todo o despojo de Satanás. O diabo ficou nu, Jesus tirou tudo dele. Nós somos os servos que somos conduzidos. Mas não terminamos assim. Não terminamos assim. Atrás, depois do general, vem um exército todo vestido de branco, marchando, e todos cantando assim: triunfo, 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 triunfo. Triunfo de quem? Triunfo meu? Não, triunfo dele. E eu estou andando aqui, ó, seguindo ele em triunfo. Ele venceu e eu vou sendo conduzido pela vitória dele. Triunfo, triunfo.
Esse final é a figura da igreja no céu, irmão. Aí falou do plano da salvação, desde lá até aqui. Mas aí a igreja entrando, Salmo 24. Podem abrir as portas, portais eternos, porque está chegando o Senhor da glória. Mas ele está chegando sozinho? Coisa nenhuma, ele triunfou. Vem ele, e vem os seus santos junto com ele, gritando: triunfo, 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 triunfo. Deixa eu te dizer uma coisa para terminar. Eu demorei porque pediram para eu segurar, poxa. Para terminar, a Bíblia vai dizer assim, irmãos. Eu falei isso lá no Rio Corrente. A Bíblia vai dizer que Adão viveu 900 e tantos anos e morreu. Sete viveu 930 anos e morreu. Enós viveu, morreu. Cainá morreu. Malatael morreu. Aí a Bíblia vai dizer assim: Gerude morreu. Aí a Bíblia vai dizer, lá em Judas, um só capítulo, vai dizer: o sétimo depois, contando com Adão, Enoque. Aí a Bíblia diz: e Enoque viveu 365 anos, um terço do que viveram os outros. Não viu os bisnetos, não viu os tataranetos, não gozou dos prazeres de uma vida de 904 mil anos. Mas a Bíblia diz assim: viveu 365 anos. Procuraram Enoque, mas não acharam Enoque. Um dia vão procurar a igreja. Um dia vão bater na porta do teu trabalho. Um dia vão tocar a campainha da tua casa. Um dia vão ligar para minha esposa e o telefone vai chamar e ninguém vai atender. Um dia vão dizer: já sei, está lá no bombeiro. Vão chegar lá, quem nos converteu vai dizer: rapaz, faz uma semana que ele não veio. E não só veio ele não, desapareceu um bocado aqui. Disseram: já sei, rapaz, ele era amigo do pastor Cícero, era amigo do pastor. Vamos lá na sede que o pastor está dando gabinete. Quando chegar aqui, as portas abertas, não tem ninguém. Vão procurar. E onde é que a gente vai estar? General na frente, o céu aberto e a gente gritando: triunfo, 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 triunfo. Vão procurar você, mas não vão achar. Vão lá na prefeitura atrás de Ricardo, mas não vão achar. Só que a Bíblia diz assim: procuraram Enoque e não acharam Enoque, porque Enoque andou com Deus. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, ou nos conduz em triunfo. Andou com Deus e alcançou o testemunho que agradara a Deus. Essa igreja vai subir, queira o mundo ou não, essa igreja vai subir. Vai subir. Para quem está do teu lado, diga: eu te encontro no céu, irmão. E diga a ele, não esqueça não, você já sabe o que é que você vai dizer: triunfo, triunfo. General na frente, as miríades angelicais, o céu aberto, todos de joelhos ao Rei da Glória, e a igreja cantando: triunfo, 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 triunfo. Valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada perca, valeu a pena cada sofrimento, valeu a pena cada amigo que eu tive que abandonar, os costumes do mundo que eu deixei, o pecado, a prostituição, o adultério, essa vida de pecado que a igreja abandonou. Valeu a pena. Triunfo. Só quem é triunfante glorifica o nome dele. Mas, para a gente fechar o tema, a gente acha que destrinchou um pouco. No final, e eu deixei isso para o final, porque isso não era o final, era o começo, mas eu fiz propositalmente. Porque toda a cidade estava preparada para receber o cortejo do triunfo que Paulo fala. Mas ninguém sabia o dia do triunfo. Ninguém sabia o dia do cortejo do triunfo. Quando o Senado romano estabelecia o dia, ele chamava os sacerdotes.
E ele dizia assim para o sacerdote: passem pelas estradas e comecem a jogar perfume. Para quê? Porque o cheiro do perfume era o sinal de que o cortejo estava chegando. É por isso que eu tenho certeza que Jesus está muito próximo de voltar, porque essa igreja está exalando o perfume dele. O mundo não tem desculpa nenhuma para dizer que não sabe, porque a igreja tem a igreja. Eu falo de igreja, porque a igreja está igreja. Falo de igreja, não é denominação, igreja. Quem é crente, quanto mais o tempo aperta, mais perfume ele exala. Por isso que Paulo vai dizer: para os que se salvam, salvam. Para que os se perdem, se perdem. Porque o perfume da igreja, ela anuncia a salvação, mas ao mesmo tempo ela anuncia o juízo. O mundo não tem desculpa, porque a igreja está cheirosa, exalando o bom perfume de Cristo. Triste dizer isso, irmãos, mas é ridículo, é um absurdo a gente ver crentes discutindo. Fulano peca, aí o cara joga lá no Facebook. Ah, porque tem que falar que o pastor fulano, que fulano, e bota lá no Facebook, aí fica um bocado de gente metendo, gente se debatendo, brigando, confusão. A igreja não combate pecado desse jeito. A igreja combate pecado sendo santa. E Facebook não é lugar de a pessoa estar lá querendo falar de pecado, ninguém não. Mas evangelista fulano adulterou, seja santo. Fulano fala mal dos outros, não fale você. Fulano se prostituiu, não se prostitua você, porque você é o bom perfume de Cristo. E existe perfume ruim? Existe. Porque a palavra perfume, perfumare, origem da fumaça. Vou falar sobre isso. Ou parfum, para esse pessoal mais chique aí, né? Parfum, esse pessoal mais chique. São 5 categorias de perfume. O Del Colônia só tem 1% de essência. Coitadinho. Acaba, toma banho, bota, daqui a pouco só faz. E eu sei que você não é crente Del Colônia, né? Eu sei que você não é crente Del Colônia. Tem aquele água de cheiro, 3% de essência. Tem o água de toalete que só serve para banheiro. Só para banheiro. E 4 horas tem que renovar, que só serve para banheiro. Loção perfumada que parece perfume. É o crente que metade cheirando, metade fedendo. E tem um perfume. E ontem à noite descobri que ainda tem o extrato. Porque o perfume, na verdade, só são 15%. O extrato é pureza. Mas tem 3 coisas, para a gente terminar aqui. 3 coisas, não vou comentar, que definem o cheiro. Primeiro é a essência. E a essência não sou eu. Porque a essência é aquele que dá o cheiro. Eu não sou a essência. A essência é Jesus. A essência é Jesus. O segundo elemento é o solvente. Para que serve o solvente, evangelista? Ele serve para pegar a essência e impregnar ela na mistura, de uma forma tal que você não consiga mais ver a mistura. É só a essência. Chamado também de quê? Transformador. O Espírito Santo é quem nos transforma. E o terceiro elemento, o fixador. Eu lembro que eu usava um perfume, quando eu era solteiro, eu tinha uma coleção de perfumes, né? Azarro, Ferrari, Dolce & Gabbana, que podia, né? Solteiro, o cara podia ter isso aí tudinho. Era uma benção, era. E tinha um que eu gostava muito, porque ele tinha um fixador muito forte. O que significa isso, evangelista? Às vezes eu ia fazer atividade física, usava o perfume, deixava a atividade física. Se 3 dias depois fazia atividade física intensa, eu pegasse a camisa, ela só cheirava perfume. Por causa do quê? Do fixador. Qual é o papel do fixador? Impedir que a essência evapore, que a essência vá embora. Quem é a essência? Jesus. Quem é o solvente e o transformador? O Espírito Santo. E quem é o fixador? A santificação. Tem muita gente perdendo a essência, porque não quer ser santo. Porque acha que pode viver de todo jeito. Quando pastores ou pastor vai falar de santidade, o cabo já, eu não vejo nada demais, eu não sei o que. A Bíblia diz: segui a paz com todos. E a ação, sem a qual
Tessalonicenses 5:23. E o Deus de paz vos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito. Mas evangelista, no céu não vai entrar, porque Deus quer no coração, não. Porque o céu não é centro cardíaco, não. Deus quer você por completo. Eu não vejo nada demais, porque Deus quer o coração. Arcanjo, toca a trombeta. Aí quando toca a trombeta, sai o coração. Não. Negativo. Deus quer você por completo. Corpo, alma e espírito. Aí Moisés vai dizer em 11:44 Levítico. O Senhor dizendo para Israel: Moisés, avisa o povo, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas evangelista, era na lei. Aí mais lá na frente Pedro vai pegar o mesmo texto. Sede santo, porque o Senhor também é santo. Fica de pé, vou terminar, irmãos. Termina aqui. Vamos louvar ao nome de Jesus, já que o pastor me deixou despreocupado. Nem tanto, né, pastor? Despreocupado nem tanto. Então bateu. Você é o bom perfume de Jesus? Amém. No finalzinho, irmãos, quando eles jogavam o perfume no começo, era anunciando a chegada do cortejo. E esse é o papel da igreja. Por isso que Paulo vai dizer assim, que somos o bom perfume de Cristo. E anunciamos em todos os lugares o conhecimento de Deus. O que é que acontece? Quando a igreja exala o perfume de Cristo, ela está espalhando para este mundo o conhecimento de Deus. Em dois sentidos. Naqueles que se salvam, salvação. A igreja está tranquila, porque a igreja exala o perfume para a salvação. E o mundo? O mundo tem que entrar em desespero. Porque se o mundo não vier para dentro desse projeto de salvação, a Bíblia diz que esse perfume vai denunciar o pecado do mundo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmão, está uma loucura. O mundo está de cabeça para baixo. Os valores morais, éticos, infelizmente até no meio religioso está terrível. E a igreja? Cheirosa. Você pode dizer para quem está do seu lado assim: você está cheiroso, irmão. Diga assim para ele: eu já sei. Esse perfume aí foi extraído na cruz do Calvário. Não foi, irmão? Pergunta para ele. Esse perfume aí eu conheço. Esse perfume foi extraído na cruz do Calvário, né? Já sei o nome desse aroma aí, já sei. Você não está usando jasmim. Você não está usando canela. Você não está usando algodão. Você não está usando mirra. Já sei, esse perfume aí é Jesus de Nazaré, né? Esse perfume é Jesus, né? É Jesus da tua vida, né, meu filho? É Jesus da tua vida, né, meu filho? Eu conheço esse perfume. Esse perfume está anunciando a este mundo que o rei está voltando. Que o rei está voltando. A igreja está exalando o perfume de Cristo para avisar este mundo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu, evangelista, vai exalando o perfume de Cristo, meu filho. Vai fazendo esse mundo receber perfume de Jesus. Perfume, palavra perfume é fumaça que sobe, fumaça que vai exalando o perfume de Jesus. Você é perfume de Cristo. Este mundo não tem desculpa, porque a noiva já está cheirando. A noiva já está cheirando. A noiva já está cheirosa, triunfante. Te adoro, estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, diga ao Senhor nessa manhã, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar, Senhor. O
desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te